O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Pois há imensos livros que nos ficam no ouvido e um deles é o Meridiano 28, o Arquipélago, por exemplo, que nos fica no ouvido, fica-nos na cabeça, fica-nos no coração, fica-nos em várias partes do corpo, porque isto de ler é mesmo assim. Faz com que os livros fiquem, de certa forma, entranhados em nós. Depois desta passagem da Mimiquete por aqui, 9 minutos depois das 6 da tarde, portanto nada melhor do que fazer aquilo que eu prometi já há uma semana atrás, que era de encetar aqui uma conversa com um escritor que nasceu na Angra do Heroísmo em 1974, publicou vários livros de ficção, de crónica e de reportagem, mas diz ver-se a si próprio, sobretudo, como um escritor de jornais, porque é jornalista, claro. E escreveu em quase todos os grandes jornais portugueses, ganhou vários prémios de reportagem e vem desenvolvendo há mais de 20 anos uma intensa atividade como cronista. O seu livro, o Citroën, que escrevia novelas mexicanas e que foi dado à estampa em 2002, foi adotado como leitura obrigatória pela Universidade dos Açores. O volume anterior, o Terceiro Servo, que também foi conhecido pelo público em 2002, foi alvo de estudo na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Brasil. Banda sonora para um regresso a casa é uma seleção das suas melhores crónicas, a maior parte delas publicadas na coluna Muito Bons Somos Nós, distribuída com os jornais Diário de Notícias e Jornal de Notícias. E, portanto, já perceberam, eu estou a falar do Joel Neto. Boa tarde, Joel. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao Som das Letras. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme ter conseguido chegar até ti, ter conseguido trocar algumas mensagens no sentido de te trazer aqui e não podia deixar de ser, porque uma vez que estás nos Açores, estás muito longe. Não vens aqui todos os dias ao continente, não é? E, portanto, vieste ao Fólio e nós tínhamos que aproveitar esta oportunidade. Eu fico muito grato. Eu já tenho uma relação com o Fólio, é a terceira vez que venho em, creio que, 4 edições e, portanto, sou quase da casa. E, além disso, tenho muitos amigos aqui na Zona Oeste, em particular aqui entre Óbidos e as Caldas da Rainha, e é uma das minhas casas, digamos assim. Tenho muito gosto em estar aqui. Tenho que te perguntar isto. Quando começaste a escrever, e isto já lá vão uns bons anos desde que começaste a fazê-lo, alguma vez pensaste que chegavas a 2018 com esta posição tão favorável relativamente ao público que tu conseguiste granjear para te seguir, para ser teu leitor assíduo e muito empenhado sempre em seguir as tuas publicações? Bom, passaram tantos anos desde que eu pela primeira vez tive a quimera de começar a escrever. Passaram tantos anos sobre esse tempo, passaram inclusive muitos anos sobre o texto a que recorreste para a apresentação deste programa. Eu hoje já não me vejo como escritor de jornais, na verdade não. Também porque já não sou jornalista, já não me reclamo jornalista. Tens de ir ao UC para mudar. sim, claro, acredito que sim. Mas essas coisas vão ficando, porque está tudo online. Mas nós vamos mudando até de pessoa ao longo da nossa vida, vamos crescendo ou minguando para aqui ou para ali. Sobretudo, eu não me reclamo jornalista hoje em dia por respeito com os jornalistas, não é por nenhum tipo de repulsa para com a palavra jornalista. Eu tenho grande orgulho no meu passado como jornalista. Acontece é que os jornalistas são obrigados a um dever de isenção e a um dever de equidade e a um dever de equidistância a que eu não sou obrigado, nem me obrigo de todo. Eu hoje sou totalmente parcial e sou totalmente transparente nas tuas posições, nas tuas opiniões. Sou transparente e sou inclusive tribal às vezes nas minhas opiniões. E não tens medo do julgamento do público? Repara, eu já tive fases em que era muito abrasivo
e em que colecionava inimizades de norte a sul do país e isso, em vez de me aborrecer, era um alimento de que eu me sustentava. Hoje não é assim. Eu hoje preocupo-me pouco com o exercício da opinião. Tento que os meus textos, nomeadamente aqueles que ainda publico nos jornais, porque tenho crónicas, tenho artigos nos jornais, ainda tenho um bom número por mês, sejam muito mais exercícios de perplexidade do que exercícios de opinião. Tampouco sequer acredito hoje no valor da controvérsia. Não vejo, mesmo olhando para as grandes polémicas que marcaram o debate intelectual, creio que foram ao longo da história da humanidade. Creio que, embora tenham sido muito importantes as que resultaram, evidente, foram muito mais as que constituíram apenas ruído e que não levaram a nenhum engrandecimento de nenhum dos debatentes, muito menos dos espectadores dessas pessoas em debate. E, portanto, hoje nem sequer sou alvo de grande indignação por parte dos leitores, não porque tenha medo dela, mas porque, enfim, talvez porque tenha adquirido alguma maturidade, e isso vá ao encontro da maturidade dos próprios leitores. Muitas vezes os leitores, os espectadores, os ouvintes têm mais maturidade do que os jornalistas e os críticos e os articulistas que escrevem e falam e para eles. E, portanto, espero que isto tudo seja um sinal de que eu cresci, eventualmente crescemos todos, e que... Agora, quando eu olho para trás, e para responder à tua pergunta original, eu lembro-me talvez do momento mais cabal no que diz respeito a uma tomada de decisão sobre querer escrever. Eu não nasci numa casa com livros, nós tínhamos apenas um livro em casa. A minha família é protestante. Era a Bíblia? E tinha a Bíblia Sagrada, e, portanto, mas tínhamos 50 exemplares. E aprendi a ler ainda antes de ir para a escola nesse livro, e ele foi muito marcante. Eu sou ateu, mas a formação protestante, cristã, é fundamental no meu trajeto, e é onde eu creio que vou beber aquilo que eu acho que é o meu humanismo. Não quero com isto autoelogiar, mas creio que esforço-me por ser um humanista, e creio que vem tudo aí. Mas, apesar disso, sempre fui um jovem bastante estouvado e rebelde, não no sentido de consumir drogas, por exemplo. Nunca me interessaram as drogas, porque as drogas passava por perder o controle, e eu queria controlar todas as experiências absorvê-las e adquiri-las e somá-las aos meus conhecimentos. Mas era um rapaz muito provocador, muito rebelde. E muito curioso também, não? Muito curioso também, creio que sim, mas isso já é elogio. O elogio eu vou passar, sobretudo as críticas. Eu era rebelde e provocador, e eu lembro-me e comecei a fazer jornais em máquinas de escrever muito cedo. Portanto, as coisas foram operando em mim, o gosto por escrever, por publicar, por ver os meus textos impressos. Isso era muito... Era por vaidade? No início havia ali uma pitadinha de vaidade? Ou não? Eu acho que ninguém escreve sem vaidade. É um elemento, não é o elemento mais importante. Eu creio que não é possível encontrar na vaidade força suficiente para uma pessoa dedicar-se à literatura com seriedade, porque a literatura dá muito trabalho. E
custa muito, é muito difícil escrever e é muito doloroso escrever. Quando me dizem eu gosto muito, divirto-me muito a escrever, eu acho logo que o livro não vai sair, ou que vai sair numa destas editoras de autopublicação, ou que se sair vai ser um livro menor, porque realmente tem que doer. E portanto, só pela vaidade ninguém o fará. Agora, sim, eu comecei a fazê-lo. E eu lembro-me de eu tinha boas notas na escola, mas era o género de aluno que tinha 19 e chumbava por faltas, ou podia chumbar por faltas. Eu lembro-me de uma vez na cadeira de português, no 10º ano, eu já tinha tido outras incursões em áreas e em experiências onde me tinha distinguido de alguma maneira, enfim. Lembro que tinha ganhado concursos de ortografia, tinha começado a comprar os meus próprios livros relativamente jovem, mas nunca tinha decidido ser escritor. O que aconteceu uma vez na disciplina de português do 10º ano com a professora Fátima Mendes foi que eu surpreendi uma conversa entre a minha professora e uma outra professora que também era minha professora, mas de outra disciplina, e a outra professora disse assim: este rapaz, referindo-se a mim, que estava ali a algures, ouvi ao longe, este rapaz é completamente louco, é insuportável. E disse a minha professora de português: mas escreve bem. E eu, na altura, lembro-me de ter tido ali uma epifania em que pensei: Joel, ou te tornas escritor, ou o teu futuro é uma vida no crime. É que claro que uma vida no crime ter-me dado um trajeto interessante e provavelmente mais proveitoso do ponto de vista... escritor na mesma. Sim, e ainda por cima ganharia dinheiro, que é uma coisa que com os livros não se consegue muito ganhar. Mas pronto, foi assim que as coisas começaram. Se nessa altura eu pensei que podia chegar aqui, bom, eu tinha suficiente cagança quando na minha adolescência para achar que podia chegar muito mais longe do que cheguei ou chegarei algum dia. Achava que o céu era o limite, tudo era possível. Mas eu creio que foi... Já não acreditas nisso? Eu deixei de quantificar o sucesso. Eu qualifico o sucesso. Creio que o sucesso é sempre, do ponto de vista relativo, por exemplo, no meu caso, do ponto de vista relativo, o sucesso tem sido extraordinário. Mas todo o sucesso em Portugal, no domínio da literatura, quase todo, todo o sucesso absoluto, continua a ser muito, muito escasso. Eu hoje tenho o privilégio de só escrever, que é uma coisa que muito pouca gente consegue fazer, mas mesmo assim este só escrever não diz respeito apenas a romances, que era aquilo que eu gostava de fazer, só escrever romances. Eu tenho de escrever crónicas, tenho de escrever alguns livros ou jornalísticos, ou, embora não me reclame jornalista, mas de um domínio mais jornalístico ou de um domínio mais ensaístico, por encomenda de fundações, etc, etc. E portanto, isto, embora seja só escrever, ainda não é só escrever ficção. Esse será o passo que eu gostaria talvez de dar a seguir, ou algures no futuro. Olha, permite-me aqui uma questão, já que falas em ficção. Quase todos os teus livros são não ficção. Este Meridiano 28 é que é ficção, certo? Eu tenho... O Arquipélago não é bem ficção, pois não? Bom, sim, vamos a ver. O Arquipélago é ficção e o própria Vida no Campo é ficção. E antes destes três há os dois livros. Há um livro de 2012, um romance chamado Os Sítios Sem Resposta. Depois há dois livros no início do milénio, que são O Terceiro Servo e o Citroën, que escrevia novelas mexicanas. Portanto, tenho 6 livros de ficção do ponto de vista do género. Do ponto de vista da avaliação sobre que matéria eu uso e é verídica, e que matéria eu uso
e não é verídica, eu diria que todos os meus livros são ficção, incluindo os meus livros de crónicas, e todos os meus livros são verdade, incluindo esse e os outros todos, naturalmente também os de jornalismo. Tu baseias as tuas mentiras, entre aspas, em muita coisa que é verdade. Em muita coisa, sendo que em muitos livros, em cada livro, o grau de fantasia, digamos assim, é diferente. No caso da Vida no Campo, por exemplo, o que acontece é o contrário. É suposto eu estar a dizer apenas a verdade e há alguma ficção pelo meio. A Vida no Campo, que é um diário de 2016 e que é um pouco a história condensada dos meus primeiros 4 anos de regresso aos Açores. Exatamente, por isso nós ficamos com a ideia de que é até bastante autobiográfico esse... Não, A Vida no Campo é totalmente autobiográfico, excetuando um ou outro deslize, ou outra derrapagem de ficção. Não é deslize porque são desvios conscientes. Agora, o Arquipélago é que é um romance supostamente ficcional, e é, do ponto de vista do género, um livro de ficção, mas eu partilho com a personagem principal muitas dúvidas, muitas perplexidades, muitos sonhos, medos, ciúmes, invejas, desejos. Mas não é sempre assim. Nós não colocamos sempre também bastante de nós. Era o que eu ia dizer a seguir. Personagens, não é? Sim, era o que eu devia ter dito, aliás. Nós colocamos sempre muito de nós. Aliás, quando me perguntavam aqui há 3 anos, quando o Arquipélago saiu, se o José Artur Drummond era eu dizia sim, sou eu. O José Artur Drummond sou eu. Mas a Luísa Bretão, a namorada do José Artur Drummond, também sou eu. E o Elias Mão de Ferro, o amigo do José Artur Drummond, também sou eu. E a Maria Rosa, a filha da Luísa Bretão, também sou eu. O autor está projetado em todas as personagens dos seus livros. É evidente que algumas são uma transcrição assumida e, digamos, direta, mais ou menos direta, do percurso do autor. Agora, ele está espelhado nas outras personagens, porque cada uma delas é composta de uma série de ingredientes, de ficção total, de tiques roubados a outras pessoas, de histórias roubadas a outros protagonistas, de lugares e sonhos e cheiros e objetos e rotinas e lugares roubados a todas as nossas experiências que nós temos. E o que é que une esta matéria toda que vai informar uma personagem? O olhar do autor, que ainda dialoga com o olhar do narrador, que evidentemente é manipulado pelo autor. E, portanto, o autor está projetado em todas as suas personagens. És um diamante em bruto a refratar luz para os teus personagens. A tua própria luz, não é? Acabas por refratar essa luz para os teus personagens. Eu não falaria nesses termos de mim mesmo, porque não me cabe... Eu, porque... mas o autor tem esse papel. O autor tem esse poder e exerce essa ditadura. Sentes-te um bocadinho Deus enquanto autor? O autor sente-se um bocadinho Deus e um bocadinho diabo e um bocadinho querubim quando o texto lhe foge ao controlo e ele tenta interferir junto desse outro Deus ainda mais poderoso do que ele, no sentido de a narrativa perseguir este ou aquele fim, este ou aquele destino. O autor tem muitas pessoas, muitas personas ao longo do exercício da escrita. Cada um escreve à sua maneira, como é evidente. Ainda há bocadinho, ali na casa José Saramago, estávamos a ter esse debate, eu, o João Pinto Coelho e a Patrícia Portela, que era a moderadora da mesa, e estávamos a ter esse debate sobre o modo como cada um de nós trabalha. Eu trabalho de uma maneira muito planeada. Eu
trabalho muitíssimo os meus livros antes de os escrever. Todas as noites preparo o que vou escrever no dia seguinte, uso ficheiros Excel, tenho as biografias das personagens, listas de episódios, recursos estilísticos, recolhas de pesquisa bibliográfica, histórica, etc, etc. Centenas no fim acabam por ser centenas de páginas de Excel e vários ficheiros Excel. É um trabalho maníaco de preparação, mas no dia a seguir, quando vou aplicar a preparação, apenas considero que o dia levou o romance a andar para a frente se o romance estiver num ponto diferente daquele que eu tinha planeado. Ou seja, se a escrita do romance tiver imposto que eu, nessa mesma noite, volto a refazer todo o plano para o dia seguinte, porque o romance já não é o que era suposto ser. E ele tem de renascer todos os dias. E desse ponto de vista, eu sei sempre para onde o romance vai, sendo que na verdade ele tem de ir para um sítio completamente diferente. Caso contrário, o dia foi perdido e o trabalho feito é para rasgar e começar de novo. E portanto, creio que com esta descrição percebes onde começa e acaba o Joel Neto enquanto Deus das suas personagens. E percebo a trabalheira que tens. Também. Sim, não é uma coisa. Há pouco eu disse que eu não tenho gosto em escrever. Eu tenho gosto em ter escrito. No fim de um dia de trabalho tenho uma satisfação razoável, e no fim da escrita de um livro tenho uma sensação de realização, de plenitude. Dura 5 minutos só, é evidente, porque logo a seguir já quero fazer outra coisa e já estou inclusive a encontrar defeitos naquilo que fiz, mas há não são 5 minutos, há uns dias de uma sensação de realização absolutamente avassaladora e redentora, e é por esses dias que eu trabalho 3 anos, se for preciso. E então se calhar essa é a minha droga, se calhar afinal eu também a consumo, é essa. Quanto tempo é que tu levas a escrever um livro? Depende do livro. O Meridiano 28, por exemplo, escreveste em quanto tempo? O Meridiano 28 é o correspondente a 3 anos de trabalho. Agora, no primeiro ano eu fui conhecer as cidades que não conhecia e que queria que entrassem no livro. Portanto, fui conhecer Praga, Friburgo e Bristol, essas 3 cidades, e também dei um salto, no segundo ano dei um salto a Porto Alegre, onde queria situar uma cena, e convidaram-me para um festival em Porto Alegre, no sul do Brasil, e aproveitei. Também fiz alguma pesquisa de campo, não é? Sim, os cineastas chamam-lhe reperagem, e faz algum sentido essa palavra. E, portanto, havia alguns outros sítios. Eu também tive de passar bastante tempo no Faial, que era uma das ilhas dos Açores que eu conhecia pior, e portanto no primeiro ano trabalhei muito nisso e na recolha bibliográfica. No segundo ano trabalhei muito na sistematização dessa matéria toda e nos primeiros ensaios sobre os grandes dilemas e os primeiros textos, e tentar encontrar a voz daquele narrador, desde logo, e depois as vozes daquelas personagens. E no terceiro ano escrevi ininterruptamente, durante mais do que o terceiro ano, evidentemente. Agora seria um paradoxo matemático, mas creio que durante cerca de 14 meses escrevi ininterruptamente a um ritmo de 7, 8 horas por dia. Olha, fala-me um bocadinho das tuas frustrações. Eu sei que isto é uma coisa... Não ter jogado no Sporting é a maior. Não acredito que essa seja uma frustração que tu leves assim tão a sério. Mas acredito que, relativamente à tua escrita, se calhar os primeiros anos, enquanto tu davas o melhor de ti, porque damos sempre o melhor de nós quando escrevemos,
E o teu trabalho não era logo reconhecido, porque não foi logo, nunca é para ninguém, não é? Sentiste de alguma forma sentiste triste, desiludido com o acolhimento, com a receptividade das pessoas, com o facto de haverem tantos muros, de haver tanto obstáculo à tua frente? Eu senti-me triste na altura com a dificuldade que eu sentia em vingar. Não necessariamente com a dificuldade que há em vingar. No início eu senti-me triste com a dificuldade que eu senti em vingar. Os meus livros eram bastante anárquicos, muito imaturos de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista dos recursos narrativos e estilísticos, do ponto de vista da minha própria consolidação como pessoa. Eu era muito jovem, é natural que fosse assim. E além disso, eu investia muito na minha carreira de jornalista na altura e, portanto, não era ainda um escritor que ainda era jornalista, era muito mais um jornalista que de vez em quando escrevia livros. Apesar de levar isso muito a sério, o facto é que não canalizava para os livros todas as minhas energias. Depois houve uma fase em que eu me deixei vencer um pouco por essa inércia, não é bem uma inércia, por essa imaturidade e por essa incapacidade de vingar, digamos assim, e ganhei um certo cinismo em relação ao exercício da literatura. Investi determinadissimamente na minha carreira de cronista, que está um pouco a meio caminho entre a literatura e o jornalismo, pelo menos no modo que eu a exercia, mas continuei a distanciar-me da ficção, que tinha sido o meu grande desidrato inicial, e inclusive creio que comecei a desenvolver até uma certa amargura, que era uma coisa que eu não queria desenvolver mesmo. E em 2010 o Paulo Ferreira da Booktailers pediu para se encontrar comigo. A Booktailers na altura já estava a consolidar-se como uma grande organizadora de eventos e prestadora de formação na área, diferentes tipos de formação na área da literatura, e estava também a lançar-se como agência. E ele convidou-me para fazer parte do grupo de autores original da editora, coisa que me surpreendeu muitíssimo. Primeiro porque havia grandes autores entre esses 30 iniciais, coisa que eu não era, e depois porque eu já não era propriamente um autor, eu já nem me sentia propriamente um escritor. Era um jornalista que escrevia alguns livros de crónicas. Estava com a autoestima bastante em baixo, sobretudo em resultado da minha inércia, um pouco também em resultado da desconfiança que a inteligência literária portuguesa dedicava e dedica aos jornalistas. Porque é muito fácil para um jornalista publicar um livro e, portanto, publicar um livro inclusive numa grande editora, com um grande editor, e ter até boas críticas na imprensa. Isso acontece porque há aqui um certo desconcerto. Levaríamos outro programa só a debater este tema, não importa porquê, mas o resultado é que a Academia de Inteligência Literária, quem verdadeiramente faz operar a literatura portuguesa, olhava para os jornalistas com uma certa desconfiança, e eu também senti isso, e é resultado disso tudo comecei a desenvolver uma certa amargura. Mas quando o Paulo Ferreira me convidou, decidi que ia dar-me a mim mesmo uma última oportunidade, e publiquei primeiro uma coletânea de crónicas chamada Banda Sonora para o Regresso a Casa. Deve ser dessa altura esse texto da Book. E depois um romance chamado Os Sítios Sem Resposta, que eu senti que me tinha levado a um ponto novo, e que ao mesmo tempo esse ponto era um ponto a que eu já não queria pertencer. Na verdade, eu acho que concluí o essencial da minha formação
agora nós estamos sempre em formação. Eu creio que o Meridiano, de muitos pontos de vista, o Meridiano 28 que saiu este ano, de muitos pontos de vista, é muito superior ao Arquipélago, do ponto de vista técnico, etc. Agora, os leitores é que têm que tomar essa decisão e fazer esse juízo, não cabe ao autor fazer isso. Mas eu tenho-me preocupado em que cada livro meu represente o resultado de um esforço enérgico e irredutível. Portanto, para ti tem que haver aí uma superação. Tu sentires que há uma superação. Pelo menos eu sentir. Os leitores dirão se há ou não, mas eu tenho que sentir que houve essa superação. Mas em 2012 publiquei então Os Sítios Sem Resposta, e depois tomei aquela que eu acho que foi a decisão mais importante da minha vida, que foi voltar aos Açores. Quando eu estava, até 2012 eu vivia em Lisboa, tinha sido jornalista, tinha vindo dos Açores em 92, durante 20 anos tinha estado na faculdade e depois nos jornais, tinha sido jornalista de virtualmente todas as publicações em Portugal, tinha feito virtualmente tudo, tinha-me divertido muito, viajado muito, ganhado e gastado muito dinheiro, tinha-me casado 2 vezes, tinha viajado pelo mundo inteiro, tinha sido muito interessante, e decidi voltar aos Açores. Decisão para que contei com a cumplicidade da minha mulher, a Catarina, e foi a melhor decisão da minha vida, de todas as maneiras possível, porque me colocou em contacto com a matéria, com a matéria da memória da minha infância. Eu sempre tinha trabalhado sobre a memória, em particular sobre a memória da infância, e portanto podia fazer, digamos, o diagnóstico diferencial sobre essa matéria, um diagnóstico diferencial sobre o que é que nessa matéria era verdade e o que era fabulação da minha parte, e porque podia ter uma vida mais barata e portanto mais livre. Ou seja, não tinha de estar a fazer tanta coisa para ganhar obsessivamente dinheiro, porque Lisboa já estava então a ficar cara, e nesta altura pior ainda, é uma claro, coisa horrível. Eu nem me imagino viver em Lisboa sequer do ponto de vista financeiro, porque eu tinha de voltar a fazer 500 coisas para poder ter a vida que tinha antes. Eu já não fui a tempo de ser pobre, digamos assim. Eu pobre fui na infância. Depois comecei a trabalhar e a ter uma vida um bocadinho confortável, e já não me apeteceu voltar para trás. Já não tive energia para voltar, para viver muito mal. Colegas meus, cujas histórias até são conhecidas e admiráveis, foram capazes de viver com grandes dificuldades financeiras, colegas escritores, durante muitos anos, de modo a triunfarem na literatura, e fizeram muito bem. O meu caminho foi outro. Agora, ter uma vida mais barata era sinal também uma vida mais livre, e a liberdade sempre foi o meu supremo bem. E depois era uma vida com mais silêncio, mais serena, e esperava eu que mais inteligente. E mais inspiradora também, não? E mais inspiradora, creio eu. Com aquela paisagem, e eu creio que foi uma previsão que deu um bom resultado, uma previsão que se confirmou no essencial. E o Arquipélago, pelo menos a julgar pela reação dos leitores e pela reação da crítica, pela reação da imprensa, foi um salto muito significativo. E foi a primeira vez, apesar de eu nunca ter medo da palavra escritor, porque acho que aquele que escreve é escritor, foi a primeira vez que eu senti verdadeiramente que ela tinha alguma propriedade. Os leitores é que têm de dizer o que é que nós somos, na verdade. Alguma coisa nós temos que pôr nos impressos que preenchemos, não é? Porque estamos sempre rodeados de burocracia. Agora, acho que começou uma coisa nova em Arquipélago. Mas tu distingues o autor do escritor? Para ti há essa distinção, ou não? O que é um autor? O que é um escritor? Sim, não, eu não distingo muito esses dois nomes. O que eu quero dizer, sim, escritor é mais a profissão do autor, digamos assim, uma coisa mais burocrática, mais para pôr no cartão da Segurança Social, não sei, mas não distingo muito do meu ponto de vista hoje. Pode ser autor de outras coisas, não é? Pode ser autor
de invenções de material de serralharia, não é? Portanto, nós Claro. somos autores de livros, não é? Somos de Exatamente. personagens. Olha, e distingues os estilos literários no sentido de isto é literatura, aquilo não é literatura. Tu fazes tens duas gavetas para estas coisas. No meu trabalho No teu trabalho e no trabalho dos outros. No trabalho dos outros, sobretudo. Se tu me prometeres que não me perguntas que autores é que eu coloco em cada gaveta, eu digo-te que sim. Eu entendo que a literatura não é apenas contar histórias. E não obstante digo dizendo também que sou sobretudo um contador de histórias, que contar histórias é a minha maneira de fazer literatura. Ainda há pouco estávamos a ter esse debate. Os autores mais conceptuais tendem a usar a sua narrativa para esgrimir ou defender um conceito ou uma ideia que têm à partida. Eu não sou esse tipo de autor. Eu sou um autor que acredita no poder redentor das histórias, como o meu editor escreveu na capa do Meridiano 28, e que segue as possibilidades de uma história sem consciência do conceito ou das ideias que está a defender, na esperança que seja a história a proporcionar-lhe esse conceito e essas ideias. E mesmo assim, preocupando-se em não as estabelecer, porque tem de ser o leitor a preencher esse espaço em branco. Esse é a minha visão é o meu método de trabalho. Agora, eu acho que só existe literatura com dois ingredientes fundamentais. Quais são? O primeiro tem a ver, digamos que é um ingrediente o ingrediente da elipse, que é aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está lá. Numa cena, num capítulo, no livro inteiro. O livro não é sobre aquilo que parece, é sobre outra coisa que não está lá expressa. E só existe literatura se for assim, porque a literatura só existe quando o leitor a completa. Quando o autor une todas as pontas e fecha todas as portas e lava todos os pratos e arruma todas as cadeiras. Há entretenimento, evidentemente, há uma história, há todo o valor que a história mantém, mesmo não sendo a literatura. Mas para mim, para haver literatura, tem de haver um encontro iluminado entre o leitor e o texto, de um modo que o texto se completa no leitor. Ora, como é que nós vemos se um texto se completa devidamente no leitor? E é o segundo pressuposto, do meu ponto de vista. Um texto tem de significar coisas diferentes para leitores diferentes. E o mesmo texto tem de significar coisas diferentes para o mesmo leitor que o leia em momentos diferentes da sua vida ou até do seu dia. O texto tem que ser um elemento vivo, capaz de se metamorfosear em coisas diferentes aos olhos de diferentes leitores e inclusive aos olhos do mesmo leitor em diferentes momentos. Se ele não for esse objeto, esse organismo que tem coração e pulmões e sangue a correr dentro dele, do meu ponto de vista não é literatura, com todos os méritos que possa ter. Então, não colocaste aqui nesta gaveta da literatura aquele português muito trabalhado, muito cheio de floreados, muito rococó, muito aquele português que tu tens que ler várias vezes, ir atrás e para perceberes, deixa cá ver o que é que o autor quis dizer com isto que eu não percebi, o que é que quer dizer esta frase, o que é que quer dizer este parágrafo, onde é que isto encaixa ali. Por exemplo, isso é uma ferramenta. Estamos a falar de um Lobo Antunes, por exemplo, que nós dizemos sempre que é uma escrita que não é acessível a toda a gente, não é? Que ele escreve para uma elite. E de certa forma nós, o leitor comum, acabamos por associar a literatura àquela que é também para a elite, ou seja, não é para toda a gente. Eu por acaso não tenho não penso assim. Acho que a resposta à tua pergunta é sim, eu já vou explicar. Eu não encaixo bem o nome do Lobo Antunes, a referência ao Lobo Antunes na pergunta. Por exemplo, se eu olhar a obra do Aquilino Ribeiro, aquilo sim são textos rococó, barrocos e profundos, cheios com uma carga estilística infinita.
fosse só isso, não era literatura. O que acontece é que o Aquilino se serve dessa matéria e a funde com conteúdo e produz literatura. O Lobo Antunes, do meu ponto de vista, a dificuldade em lê-lo não está tanto na escolha do léxico, nem na escolha dos recursos estilísticos, está um pouco mais na estrutura, na melodia, no ritmo e também numa certa inclinação que ele tem para determinadas atmosferas e determinados labirintos, que o torna menos acessível para o leitor menos interessado em prescrutar a camada seguinte. Agora, em ambos os casos estamos a falar de forma. A forma é um instrumento, mas o conteúdo também é um instrumento. Eu acho que a literatura se faz de forma, de conteúdo e de alquimia, que é uma receita onde há recursos de forma, recursos de conteúdo, mas há evidentemente coração e medo e esperança e ciúme e morte e desconhecido e todas as grandes palavras da nossa história. É isso tudo junto que produz essa fórmula. Não é uma fórmula, essa combinação milagrosa, que na verdade são muitas combinações diferentes, essas combinações milagrosas a que eu chamaria literatura. Mas, e portanto, para responder à tua pergunta não, eu não acho que seja preciso um português com uma carga estilística maior para fazer literatura. Eu acho que se pode fazer literatura apenas com 300 palavras e com frases de sujeito, verbo e complemento direto muito simples. Acho, inclusive, como autor, o que me interessa é isso. A minha carga estilística é muito pequena desse ponto de vista. Eu, pelo contrário, o estilo que eu trabalho é de criar estilo na ausência de desse tipo de carga estilística. O meu impulso é secar cada vez mais o texto, é aliviá-lo cada vez mais daquilo que eu considero que no meu caso constitui ruído. Mas também a minha resposta não é com isso não há literatura, porque isso pode ser um dos ingredientes da literatura, como acontece no caso do Aquilino. E qual é o autor português contemporâneo que tu dizes assim, este fulano ou fulana, não interessa, é genial? Genial, há vários, por diferentíssimas razões. A Agostina, o Lobo Antunes, o Mário de Carvalho, mas o meu autor de referência é português contemporâneo, é Saramago, porque é um grande narrador e aí está, é outro homem que acredita no poder redentor das histórias e pôs-me a ler e a escrever. Eu devo-lhe muito. Ainda hoje, esta semana faz 20 anos que ele foi Prémio Nobel que ele ganhou da o Nobel, literatura. exato. E a minha escola, o meu liceu, pediu-me um depoimento, não sei se para o jornal ou para o site, já não sei. E eu pôs-me a fazer o exercício sobre qual o meu livro de eleição de Saramago. E eu tenho muita dificuldade porque ali entre o Levantado do Chão e o Ensaio sobre a Cegueira, gosto de todos e portanto tive de ir excluí a História do Cerco de Lisboa e o Levantado do Chão, depois excluí a Jangada de Pedra, depois excluí o Evangelho, apesar de ter gostado muito do Evangelho, depois excluí o Ensaio sobre a Cegueira, depois excluí no fim o Ano da Morte de Ricardo Reis, para ficar com o Memorial do Convento, que é um livro iluminado,
absolutamente encantador e encantatório, uma história sobre a Portugalidade e a pobreza e a riqueza e o amor e o exotismo e a engenharia humana, o engenho humano e a esperança e o desespero. Acho que está na hora de eu voltar a lê-lo, já não o leio há uns anos. Olha, anda a lê-lo, precisamente, o Memorial de... Muito bem. A relê-lo, aliás, a relê-lo. Anda lá em cima da mesa de cabeceira, ele, os jogos de raiva, o teu meridiano, andam sempre 3 ou 4 ao mesmo tempo. Estou em boa companhia. Sério, é mesmo assim. Eu tenho que te perguntar só, é a última, não consigo aqui arranjar tempo, com muita pena minha, para mais perguntas. Este Prémio Nobel da Literatura saber-te-á bem um dia destes? A mim? Mais tarde, sim. Nem sequer pensas nisso. Não penso, que é claro que não penso nisso. Não me permito pensar em tal coisa. Eu estou no início ainda. Oxalá eu tenha vida para construir uma obra. Tens muito ainda para dar. Espero que sim, não sei. Espero sinceramente que sim. Mas... Olha, Joel, eu entrevistei o Lobo Antunes para aí há uns 15 anos atrás. Ele já tinha a garrafa de champanhe no frigorífico, não é? Ele já disse isso várias vezes. Uma das perguntas que eu lhe fiz foi: quantos livros é que ainda espera escrever antes de morrer? E ele disse-me: talvez mais 1 ou 2. Se eu escrever mais 1 ou 2 já fico muito feliz. E o que é certo é que... Já escrevi uns 20, não é? Uns 10 à vontade. 15 anos passados, sim, à vontade pelo menos 10. Ele escreveu garantidamente. E eu espero que tu tenhas... para aí mais 20, 30, 40 livros. Oxalá. Eu estou numa fase da vida em que sinto que, se não tivesse de trabalhar de escrever outras coisas, que escrevia um romance grande por ano. Não é um grande romance, um romance grande por ano, porque estou numa fase profundamente criativa e com um grau de compromisso com a escrita que eu espero conseguir manter pela minha meia-idade e pela minha velhice fora. Oxalá consiga, não tenho a certeza se consigo. Vais conseguir. Muito obrigada pela tua presença, votos de muito sucesso, e que corra tudo bem, tal como sonhas e desejas. Muito obrigado. Quanto a si que está aí em casa, pois esta foi a conversa possível com o Joel Neto, e eu espero que na próxima semana esteja connosco, porque vai estar aqui mais um autor. Helena de Macedo, ela vem-nos falar de uma história improvável de amor entre 2 mulheres. Mas não são improváveis todas as histórias de amor. Fique bem, até à próxima semana, se Deus quiser. O Som das Letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas, com Ana Cristina Pinto. O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.